Oi, gente, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, aos que estão em casa também. Obrigado por acompanhar a página da nossa casa, né? Nós sempre começamos as nossas atividades, né? Pedindo para que todos, por favor, desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso. Nós temos à disposição ali caixas de vibrações, onde nós podemos mentalizar as pessoas que possivelmente estejam em sofrimento da nossa relação, né? Então é importante a gente escrever o nome, mentalizar essa pessoa, que a espiritualidade ela capta essa frequência, essa vibração e leva o auxílio de acordo com a necessidade dessa pessoa, seja encarnado ou desencarnado. E as pessoas também que quiserem dar alguma sugestão, alguma crítica também, por favor, nós temos ali uma caixa onde vocês se sintam à vontade para trazer sugestões ou críticas, tá? A nossa casa leva o nome de Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide, porque é a nossa vocação, é estudos, né? Então nós temos cursos online, né? Nós temos cursos presenciais. Então as pessoas que quiserem, tiverem interesse, né? Por favor, procure alguém da casa, a nossa secretaria, que aí todas as informações necessárias lhes serão passadas, tá bom? A gente sempre começa as nossas atividades lendo uma psicografia trazida na nossa casa. Então, eu vou ler e peço a atenção de todos. O título é Em Família. Irmãos espíritas, a família é um núcleo de amor divino, santuário de luz, onde corações se reencontram num grande desfile das almas no palco das reencarnações. No entanto, nossa sociedade ainda está gravemente enferma no campo moral e milhares partem levando seus repertórios de erros e dores. A menor parte consagra seus ideais de conciliação e abnegação no sagrado lar que a vida legou. Os conflitos humanos são reflexos diretos da falta de educação moral. Valores distorcidos, preconceitos arraigados, julgamentos, intolerância são alguns dos motivos da desagregação familiar que se reflete na sociedade humana. Não obstante, se não cultivarmos o amor dentro da nossa família, não estamos aptos a amar nossos semelhantes. Sabemos que as raízes do passado ainda estão no solo de nossas almas e precisamos cuidar e proteger para não deixar crescer as daninhas das adversidades. Diante disso, se naturalmente ainda não conseguimos tolerar, ajudar e perdoar, é dever cristão esforçar-se para superar as antipatias. É necessário regar com sabedoria a convivência familiar, a fim de edificar a casa que recebe Jesus para o Evangelho de cada dia. Essa mensagem foi recebida pela uma companheira Elaine na nossa casa no dia 20 de janeiro desse ano. E eu vou me permitir aqui umas rápidas palavras, porque o título, o texto ele merece, né? Falando sobre a importância do lar. E o Evangelho no Lar é uma recomendação que a doutrina espírita sempre recomenda, né? Para que façamos esse culto, onde a gente lê um trecho do Evangelho de Jesus, com uma prece antes, comentários e uma prece depois, porque isso, ao longo do tempo, realmente vai pacificando os corações. No mínimo, vai dando um pouco mais de paciência, né? Na nossa interatividade doméstica, né? Porque não é por acaso que a gente está debaixo do mesmo teto, né? Estamos ali por alguma razão. As respostas a gente vai ter no futuro, mas por enquanto nos cabe ter mais paciência, aprender a calar, a ouvir, a esperar e a compreender sobre a inspiração do Evangelho de Jesus. Tá bom? Eu vou fazer uma rápida oração e peço para que todos, por favor, me acompanhem. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, por favor.
Meu Redentor, eu e meus irmãos mentalizamos a sua figura em nossa mente, o que é o nosso representante perante Deus. Neste momento, Senhor, nesses rápidos minutos, nosso intuito é de nos congregarmos, nos reunirmos em torno do Teu nome, em torno do Teu Evangelho, com o propósito de aprender para melhor servi-lo e ter mais assertividade em nossa vida pessoal. Portanto, Senhor, abençoe esse nosso propósito, nos envolva em Sua paz, e que assim seja. Graças a Deus. Bom, com a palavra, o nosso companheiro Leandro. Amém. Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que Jesus continue nos abençoando, nos tranquilizando, não é? Estamos aqui reunidos em nome dele, então é que ele está conosco, nos agraciando com a sua paz, o seu amor, não é? E o seu conhecimento. Que a gente possa visitar nesse momento algumas palavras aí do Evangelho para ajudar a gente na nossa caminhada, não é? Na força de vontade, na esperança, na perseverança, resignação, né? Tudo de bom em nome de Jesus na nossa vida, porque é isso que Ele quer, é isso que Ele oferece, né? Ele falou, a minha paz vos dou, né? Então que a gente consiga pegar um pouquinho dessa paz em momentos tão turbulentos, né? Mas graças a Deus a gente está no lugar certo aqui hoje. Escolhemos a parte boa da conversa, não é? Ouvir um pouco mais de Deus, de Jesus na nossa vida. Afinal de contas, um é o nosso Pai Criador e o outro é nosso irmão e mestre, não é? Então, que notícias melhores, não é? A gente pode ter, que informações melhores a gente pode ter. Então, que encontre um lugar fértil no nosso coração, nos fazendo refletir e crescer cada dia mais, aumentando ainda mais o brilho nos nossos olhos, a vontade de viver, a vontade de crescer, a vontade de se melhorar, né? A vontade de agradecer, a vontade de aproveitar essa encarnação, né? Da melhor maneira possível, essa dádiva que a gente está tendo. E falando a respeito de Deus e das suas bênçãos, né? O assunto de hoje é do livro Pão Nosso. A gente retirou o tema aqui, né? Sugerido pela nossa irmã Marcela, do livro Pão Nosso, que foi escrito pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier, não é? A lição número 63, o texto número 63, que significa, com o título O Senhor dá sempre. O Senhor dá sempre. E o que será que Deus dá sempre para a gente, né? Em primeiro lugar, Ele deu a própria bênção da vida, né? A dádiva da vida, a dádiva da gente viver. Muitos momentos são desafiadores na nossa vida, não é? Mas graças a Deus, quantos momentos também são bons, não é? Se a gente puxar pela memória, né? Ainda mais os netinhos nem se fala, né? Ô, bênção, né? E filhos, netos, os pais, os nossos parentes, pessoas boas que cruzam o nosso caminho, não é? Tem uma frase que diz, né, que quem não vê anjo é só porque não repara nas pessoas boas que Deus põe no nosso caminho, né? Porém, todavia, né, tem a providência de Deus na nossa vida, não é? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E que a gente nunca duvide disso. Mesmo nos momentos mais difíceis e mais desafiadores da nossa vida, Ele é Pai. Ele não é padrasto. No que diz respeito à criação divina, ninguém tem padrasto, não é? Embora mãe e pais adotivos são mães e pais do coração e têm muitas vezes mais amor por um filho, não é?
adotado do que um filho de sangue, né? Mas não é disso que a gente está tratando. A gente está falando do nosso Pai divino. Com relação ao Pai divino, né? Ninguém tem padrasto, nem madrasta, né? Somos todos filhos do mesmo Pai, abençoado, justo e amoroso. Ninguém é órfão, graças a Deus não somos, né? E vendo desse aspecto, a gente começa a perceber que o Senhor dá sempre mesmo, como nós dissemos, desde o início da nossa vida. E enquanto a gente viver, e a gente sabe que o Espírito ele teve um início, não é? Mas não tem um final. Então, pela eternidade, a gente pode contar com o apoio do nosso Pai Celestial. O primeiro versículo desse texto é um versículo que está em Lucas 11, capítulo 11, versículo 13, que fala assim, ó: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Não é? Essa passagem também é aquela que diz, né? Qual o pai que um filho pedindo um pão vai dar uma pedra, e o filho pedindo um peixe vai dar uma serpente, né? E muito menos Deus vai fazer isso com a gente. Infelizmente, nos momentos desafiadores da nossa vida, às vezes a gente acha que foi um pouquinho esquecido, né? Na realidade, quando a gente se afasta um pouco de Deus, a gente sofre mesmo, né? E na realidade, é a gente que se afasta dele. Muitas vezes pelas atitudes, muitas vezes por esse momento desafiador, fazer a gente pensar: onde será que está nosso Pai nesse momento, não é? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Embora no momento que a gente vive também, né, para toda a humanidade, um momento tão desafiador, e a gente vê irmãos nossos em sofrimentos muito maiores do que os nossos. Nossos irmãos nessas guerras, né, nessas enchentes e tantos outros sofrimentos coletivos que estão acontecendo. Mas muitas vezes o problema realmente não é nem com a gente diretamente, né? Às vezes a gente questiona exatamente isso. Onde está Deus que permite essas coisas? Não é? E aí também é importante que a gente faça uma reflexão, não é? Se Deus criou todas as coisas, Ele criou o mal? Não, Deus não criou o mal. Inclusive, todo o mal é ilusão. E todo mal que é ilusão provém das ilusões. Das ilusões do mundo, porque é importante que a gente esteja do mundo, mas não seja do mundo. Toda vez que a gente acha que é do mundo, é uma ilusão, e essa ilusão traz sofrimento. E o mal, ele se origina justamente o quê? Nas nossas imperfeições e nos nossos vícios. Embora até o mal seja questionável, e como nós dissemos, ele não é real, ele é uma ilusão. O mal, assim como o frio é a ausência de calor, o mal é a ausência do bem, é a ausência do amor. Infelizmente, nós não podemos amar pelo mundo inteiro, não é? Hoje eu vou sair daqui amando de tal forma que o mundo inteiro vai se amar. A gente não tem esse poder, não é? Mas a gente pode fazer a nossa parte, não é? Se cada um de nós começar a se amar mais, não é? Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Mas é muito importante que a gente se ame. É muito importante que a gente confie em Deus e na sua providência. E é muito importante que a gente acredite, tenha fé e esperança na nossa vitória também.
Nenhum ser humano foi criado para ser eternamente infeliz. Nós temos momentos de dores e de infelicidade, que são tanto maior quanto a força que nós damos para esses problemas. Para nós que somos espíritas e cristãos, e que acreditamos que a vida continua, e que a morte não existe, e que há uma razão de ser em todas as coisas que acontecem na nossa vida, e que injustiça não existe, dá para a gente aliviar um pouco a força que os problemas momentâneos têm na nossa vida. Dentro do possível, que a gente não dê mais importância aos problemas do que efetivamente eles têm. Amados, tem uma frase que parece humor negro, mas é verdade, não é? Ninguém vai sair vivo dessa vida, né? Não vai. O quê? O corpo, né? O espírito sobrevive. Mas então, todos os problemas da nossa vida, o maior problema, e até aquele que possa tirar a vida do nosso corpo, não é definitivo. Dentro do possível, a gente precisa parar de viver com medo, de viver com culpa. A gente é aprendiz, a gente erra mesmo. A gente erra mesmo. Deus sabe, Jesus sabe. E se a gente não errasse, a gente seria perfeito e a gente não estava aqui, não é? Isso ajuda muito a gente a ter compaixão dos nossos erros, não é? E compaixão dos erros dos nossos irmãos também, não é? Mas voltando, né? Se um pai terrestre, né, tem carinho, não é, e amor no coração, não é, quanto mais o nosso Pai Celestial, né? Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria, de amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? E aí também a gente pode fazer uma outra pergunta: por que se Deus sabe de todas as coisas, eu preciso pedir as coisas para Ele, né? Mas é muito importante que a gente declare para Deus o que a gente está precisando e o que a gente está querendo, não é? É muito importante. Tem uma passagem da Bíblia que diz: pedes e pedes mal, né? Então a gente precisa inclusive aprender a pedir, não é? Precisamos inclusive aprender a pedir. Mas mesmo sabendo pedir, é tudo que a gente pede que Deus vai dar para nós? E se Ele não dá tudo que a gente pede, então Ele é ruim, Ele é injusto, né? Imagina, né, se os nossos filhos, nosso netinho pede o dia inteiro doce e a gente dá o dia inteiro doce, não dá um arroz, um feijão, uma fruta, uma carninha. E aí ele vai falar: nossa, vovô é ruim, vovó é ruim, mamãe é ruim, papai é ruim. Mesma coisa Deus, irmãos. Não adianta, a gente já está de cabelo branco, não é? Mas espiritualmente, para Deus e Jesus, a gente é esse pequenininho aí. Graças a Deus, o amor de Jesus já tem nos tocado e tentado nos trazer para maior evolução, não é? Para maior amadurecimento. Mas espiritualmente, comparado a Jesus, a gente é criancinha. A gente é criança, a gente é imaturo. Então, às vezes, mesmo que o desejo venha do nosso coração, naquele momento não é o melhor para a gente. E o Pai, que é todo o amor, justiça e bondade, e sabe disso, não vai dar. Porque Ele não vai ceder a um capricho nosso.
Quantas vezes nosso filho, nosso neto pede alguma coisa, a gente fala, não dá não, que é manha. Acabei de dar um negócio aqui para ele, ó. Tá pedindo de novo, é manha isso aí. Não vai dar não. Não é? Mesma coisa Deus. Falou, nas últimas 3 encarnações a gente deu isso para ele, não aproveitou e ainda atrapalhou a vida dele. Entendeu? E ele não é ruim. Só que a gente enxerga a foto, Deus enxerga o filme, o filme todo. A gente quer ficar feliz naquele momento. Deus está preocupado com a nossa evolução ao longo da eternidade. Toda vez que os nossos desejos estiverem ligados mais ao que vai trazer felicidade para a gente a longo prazo, o crescimento do nosso espírito, as coisas que realmente são importantes para a gente, para a nossa evolução de acordo com a humanidade, nós estaremos alinhados com a vontade do Pai. E aí muito mais os nossos desejos serão concedidos. Porque a gente vai estar alinhado, mas se a gente está desalinhado, quanto mais desalinhado, mais ruim Deus parece. Por quê? A gente está pedindo um negócio que vai tirar a gente daquele caminho, não é? Então o devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. E aqui eu acho que cabe uma pergunta para todos nós aqui. Se hoje a gente pudesse fazer apenas uma escolha, apenas um pedido, mas tivesse que ser invariavelmente para o nosso bem infinito, você saberia o que pedir? Então é por isso que às vezes, até uma certa malandragem, fala, Pai, faça a sua vontade, não é? Malandragem, mas sabedoria ao mesmo tempo, inteligência. Pai, faça a sua vontade. Providência divina opera, não é? A providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Não de acordo com os nossos caprichos ou com a nossa vontade efêmera, passageira e imperfeita. A vontade de Deus é perfeita. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Então, às vezes a gente tem nossos defeitos e mesmo assim, o sol nasce todo dia para todos, A chuva chove para todos, E o sol nasce para todos, independente se a gente tem nossos espinhos, vícios e defeitos, Porém, para nos adubar, E de repente principalmente o adubo, mas alguns defensivos também, para que a gente cresça saudável, Às vezes traz algum desconforto, Tem adubo que cheira mal, Mas é para o crescimento. Já pensou uma rosa? Você fazendo aquele adubo assim, com esterco, um monte de coisa assim, jogando nela, ela fala, meu Deus, eu tão cheirosinha, ele me jogando esse adubo tão fedidinho, Mas depois de quanto tempo ela vai estar linda, brilhante, viçosa e mais perfumada, Na realidade, muitas das vezes o remédiozinho bom é amargo, A não ser agora que mertiolate não arde mais, Na minha época mertiolate ardia, agora não arde mais, Mas remédio bom muitas vezes é amargo. É assim na nossa vida também. E só porque ele arde ou amarga, a gente vai falar que ele é ruim, que ele amaldiçoa, se ele curou a gente?
Na minha época tinha um xarope, acho que já falei isso aqui, mas esse eu não vou esquecer nunca na minha vida, chamava Revenil. Era horrível, horrível. Não conhece, Ângela? Revenil? Horrível, horrível. Mas, funcionava. Curava, que era uma beleza. Entendeu? Então, algumas coisas ruins, desagradáveis, doloridas, que acontecem na nossa vida, embora a gente tenha dificuldade de reconhecer no momento que a gente está passando, é para o nosso bem. Por quê? A vontade divina opera invariavelmente para o bem divino. Por que a gente está repetindo isso? Para a gente fixar que algumas lições, embora desagradáveis, todas. Amados, quem nunca ouviu aquela frase, nunca cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus? Agora Deus, vai deixar a gente perder um filho, e várias outras coisas, por descuido, porque Ele não viu, sem querer. Aquilo tem que trazer algo de bom. Nossos tropeços, nossas dores, nossas aflições, são desafios para a gente pular de fase, para a gente crescer, para a gente amadurecer. Não tem uma frasezinha feita também que fala que tudo que não mata engorda, né? Assim é a gente. E como o espírito não morre mesmo, pode até matar o corpo, mas o espírito não. Então, tudo concorre. Por isso que tem essa frase também: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a gente compreende que a vontade de Deus é suprema, é justa e é boa. Sempre. Na passagem do livro de Jó, são 42 capítulos Jó sofrendo, porque o diabo pediu para tocar na vida de Jó. E Deus falou: você pode tocar em tudo, menos tirar a vida dele. Ele tirou, na história lá, a gente como espírita não acredita no diabo em figura, mas o mal, que a gente sabe também que é a ausência de bem, a ausência do amor, tirou os filhos de Jó, tirou os cavalos, as ovelhas, as terras, as propriedades. A última que foi embora foi a mulher, porque Jó já estava coçando as feridas do corpo com um caco de telha. E a mulher falou: por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? E Jó falou: ah, mulher ingrata, as coisas boas de Deus você soube aceitar, e os desafios, você não quer aceitar? Então Deus só é bom se fizer a nossa vontade. Então, é isso aí. Vamos resumir então? Não. E aí vem o apóstolo Paulo e fala para a gente: em tudo dai graças. E, amados, vamos experimentar fazer isso um pouquinho? Está na moda, inclusive. Pessoal aí de qualquer física quântica descobriu isso agora. Está no Evangelho há 2000 anos. Em tudo dai graças. Quando a gente agradece, a graça desce. Deus e o universo percebem que a gente gostou daquilo, que a gente valoriza aquilo. Seja fiel no pouco, que no muito Deus nos colocará. Eu tenho uma casa pequena, uma família pequena, e eu não valorizo, eu não dou graças a Deus, Tenho uma propriedade pequena, eu não tenho nem onde morar, mas não é meu, mas pelo menos não chove dentro, e eu não agradeço. Tem uma frase que é um pouquinho batidinha e tal, mas é verdade, Se tem louça suja é porque a gente comeu, A pessoa reclama que a louça está suja.
Nossa, IPVA vem uma fortuna. Você tem carro, né, filho? Só paga IPVA quem tem carro. Mas como é mais fácil reclamar? E a gente está dando alguns exemplos físicos e materiais, não é? Mas é muito mais importante que a gente traga para o nosso lado espiritual, né? Para as nossas reflexões da nossa vida. E vamos, amados, vamos experimentar. Não que vocês não façam, é que eu vim para trazer essa mensagem hoje, né? Vamos experimentar. Agradece. De novo, eu já falei, vou falar de novo. Quando a gente agradece, a graça desce. Quando a gente reclama, clama 2 vezes, entendeu? Tudo que reclama multiplica. Nessa mesma passagem de Jó, sabe uma das frases que ele falou? O que eu temia me sobreveio. O que ele temia? Perder as coisas dele. Porém, todavia, ele não reclamou, ele continuou acreditando. Mas ele fala nessa passagem: o que eu temia me sobreveio. Então, se a gente teme assalto, se a gente teme fome, se a gente teme escassez, a gente está vibrando assalto, fome, escassez. Eu tenho que agradecer pela segurança, pela saúde, pela abundância e pela comida que eu tenho. É o inverso, porque o cérebro não entende. Eu não quero violência. A gente tem que falar: eu quero paz. O cérebro não entende a palavra não. O cérebro não entende a palavra não. Se você fica, não quero ser assaltado, vai acontecer. Está lá em Jó: o que eu temia me sobreveio. E para encerrar a historinha de Jó, e também já caminhando para o final aqui da nossa palestra, o que aconteceu no final da história de Jó? Deus restituiu para ele tudo em dobro. Tudo em dobro. Ele soube esperar, ele aceitou, ele deu graças a Deus, ele não reclamou, não murmurou e não blasfemou. Era um teste, e ele passou. E agora? Os testes que estão acontecendo na sua vida, nós estamos passando ou reprovando? Né? Fica aí para a nossa reflexão. É muito importante que a gente não duvide, de novo, né, da graça de Deus na nossa vida. Eu sempre falo dessa música, eu vou falar até o fim da vida. Do Duque Dalvan, né? Rastros na Areia. Que ele fala, né, que ele sonhou com Jesus, e nos momentos bons da vida dele tinha sempre 2 pares de pegadas na areia. E que quando ele começou a sofrer, só tinha 1 par de pegada na areia, de rastros na areia. Então ele falou: Jesus me abandonou. E aí Jesus, de certa forma, disse, não é? Ah, homens de pouca fé, não é? Eu criei o mundo, criei tanta coisa, né? Morri por vocês e você não acredita em mim. Na hora que você estava em aflição, né, eu te carregava no colo. Filho, esses rastros são meus. Então, amados, quando a gente achar que está sozinho, porque tem só um rastro, né, na areia, é porque Deus, Jesus, está carregando a gente no colo. Eles nunca vão abandonar a gente. E isso é para fortalecer, não é? Nossa fé, nossa esperança e nossa paz de espírito. Não vamos deixar aqui nada, não é? Será que vai acontecer a 3ª Guerra Mundial? Tá, o bicho está pegando fogo lá, vocês viram? O negócio está pegando, viu não? Viu, né? Irã, Estados Unidos, todos os países árabes, né? O Irã bombardeou. Israel envolvido, grandes potências, e agora? E aí? E aí, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Né?
Ficar com medo não, irmãos. O medo é a arma que os nossos irmãozinhos inferiores usam para controlar a gente, tá? Você viu o que aconteceu com Jó também? Deus falou, toca nas coisas, mas na vida dele não. Viu quanto aprendizado nessa palavra? Na nossa vida mesmo, na nossa alma, ninguém toca, ninguém. Não tem um salmo lindo, né? E forte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000, não é? À tua esquerda, mas tu não serás atingido. É verdade, o corpo talvez consiga, mas a alma não. Então que a gente esteja certeza da providência de Deus e do amparo de Deus, sabendo que Deus dá sempre o melhor para a gente e o que a gente precisa. Porém, nem sempre é o que a gente quer naquele momento, mas é o que a gente precisa. Que a gente aprenda com o apóstolo Paulo: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Só para finalizar rapidinho, tá bom? 1 minuto. Chico Xavier uma vez estava andando meio apressado, e não é porque ele era um espírito de escol que ele não era atacado, viu? Muito pelo contrário, não é? Então tinha um grupinho de espíritos desencarnados que queria fazer mal para ele. Aí ele estava chegando em casa, acho que tem o alpendre ali, né, para subir ali, não é? Em casa. E esses espíritos fizeram ele tropeçar, deram uma desequilibrada lá, não sei como, né? No campo vibracional, magnético dele, ele tropeçou. Aí Emmanuel falou para ele assim: agradeça. Aí o Chico: agradeça. Mas eu tropecei, eu vou, agradeça. Aí o Chico falou: amém, Senhor, obrigado por ter tropeçado, não é? E aí aquela turba de espírito foi embora, porque eles queriam ter desequilibrado ele com aquilo ali. Se ele xinga, se ele fica nervoso, eles, entendeu? Eu sei, amados, que é difícil em momentos difíceis a gente agradecer, mas é a reflexão de hoje. Eu tenho certeza que é para ajudar a gente, né? Que a gente tenha certeza que tudo que acontece na nossa vida é consequência de coisas que a gente fez, e Deus trabalhando na nossa vida. Tudo que acontece é para o nosso melhor, sempre. Que a gente dê graças nas coisas que a gente gostaria que acontecesse e nas coisas que não gostaria que acontecesse com a gente, porque é para o nosso melhor. Porque Deus sabe de todas as coisas e nós estamos nas mãos dele sempre, não é? É isso. Obrigado, irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe o nosso coração, nossa mente, nosso espírito, não é? Para que a gente aplique cada dia mais essas palavras aí. Obrigado, viu? Boa noite. Pode acabar. Obrigado. Meus irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Supremo Criador. Deus de eterna bondade, em prece de louvor e de agradecimento, elevamos o nosso pensamento até Ti, por tudo na vida, Senhor. Primeiramente, queremos Te agradecer por nos ter dado a individualidade. De Ti originamos e a Ti vamos voltar. Todos nós aqui temos o DNA divino. Nesses longos ciclos evolutivos, queremos Te agradecer pela Tua providência, ter nos alcançando, nos conduzindo, até que a gente tivesse a consciência de nós mesmos. E, principalmente neste momento, a consciência da Tua bondade, da Tua misericórdia e do Teu amor, onisciência, onipresença e onipotência. Queremos Te agradecer na presente encarnação, no conjunto de bênçãos que nos alcançam também. O nosso corpo físico,
essa ferramenta maravilhosa que nos permite a interatividade nesse planeta. Queremos te agradecer por este planeta, que há séculos ainda existem guerras, como nos dias atuais, mas como nos disse nosso Redentor, enviado por ti, que ouviríamos notícias de guerras e de sedições, mas que não nos atormentasse, porque ainda não seria o fim. Queremos te agradecer pelo conjunto de amigos e conhecidos que toleram as nossas falhas e defeitos, que endossam a nossa existência, a nossa família de coração. Queremos te agradecer por esta casa bendita, à luz da doutrina espírita que está salvando a nossa encarnação, esta casa fraternal que nos dá a oportunidade de aprendizado e de serviço no bem. Enfim, a te agradecer até pelo nosso Senhor Jesus, nosso Redentor, que é a nossa grande fonte inspiradora de paciência, de perdão, de fraternidade, de misericórdia e de tantos outros valores, Senhor. Portanto, há muito o que agradecer, mas queremos te pedir também perdão pelos nossos momentos de fraqueza, de instabilidade, eventualmente de irritabilidade. Te pedir para que o Senhor, por favor, nos inspire, para que possamos fazer as nossas melhores escolhas, inspirados pela Tua providência através do nosso mentor particular. Te pedir para que essas melhores vibrações que estamos doando nesse momento sejam manipuladas pelos Seus enviados e levados até onde houver a maior necessidade neste momento, seja na cadeia pública aqui próximo, no Instituto Médico Legal, nos muitos dos nossos irmãos que estão nos corredores dos hospitais, nos asilos, nas creches, ou seja, onde houver um anônimo irmão que esteja sofrendo nesse momento, que a Tua misericórdia, Senhor, os alcance, levando paz, serenidade e amor. As atividades de passe que se seguirão agora, Senhor, que também a Sua bênção e a Sua paz estejam sustentando essas atividades. E após ela, nos dispense em Sua paz. Que possamos compartilhar o que aprendemos aqui hoje, através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, com todas as pessoas que conosco convivem. E que assim seja. Graças a Deus.